Esperem, minha mãe e os outros, eles ainda não chegaram. Mantive os olhos fixos na mesa enquanto perguntava aos funcionários. A área reservada para minha família, na recepção do nosso casamento, continuava completamente vazia. Uma funcionária tocou rapidamente no fone de ouvido e disse: "Vou verificar." Ela se comunicou pelo rádio imediatamente. Poucos segundos depois, assentiu levemente com a cabeça e se virou para mim. "Parece que eles ainda não chegaram à recepção." Fez uma leve reverência, num gesto de desculpas, antes de se afastar em silêncio. "Você só pode estar brincando comigo." Uma dor forte apertou meu peito. Hoje é o dia do meu casamento com o Jonathan. O dia mais importante da minha vida. Desde que ficamos noivos, passei o ano inteiro me preparando, tentando conciliar tudo com meu trabalho exigente. Escolher o vestido, visitar os locais, criar os convites, tudo era novo e avassalador. Ainda assim, minha mãe disse: "Mal posso esperar para ver que tipo de casamento vai ser." E meu irmão acrescentou: "Vai ser o primeiro casamento que meu filho vai assistir. Espero que ele se lembre para sempre." Essas palavras me deram forças. Mesmo nas longas noites de plantão na UTI, eu me esforçava para escrever mensagens personalizadas em cada convite, querendo que parecessem especiais. Até escolhi a flor favorita da minha mãe para os arranjos de mesa. Eu realmente acreditei que todos da minha família estavam ansiosos por esse dia. Acreditei de coração. E mesmo assim, eles não vieram. Peguei meu celular e comecei a ligar. Minha mãe, meu irmão, ninguém atendia. Parecia algo deliberado, como se estivessem ignorando o nosso casamento de propósito. Os sons alegres de risos e comemorações atrás de mim pareciam vir de outro mundo. Foi então que Jonathan apareceu correndo. "Ritter, você tá bem?" Apertei o celular contra o peito. "Minha mãe e meu irmão não estão aqui." "Olha a mesa da família." Jonathan olhou e sua expressão mudou imediatamente. "Você acha que aconteceu alguma coisa? Alguma mensagem?" Balancei a cabeça. "Nada. Tô ligando sem parar, mas ninguém atende." De volta ao camarim, sentei lentamente e tentei me acalmar. Talvez tenha acontecido alguma coisa. Preocupada, peguei o celular mais uma vez. Ligações, mensagens, e-mails, nada. Nenhuma resposta, nenhuma visualização. Por quê? Eles estavam tão empolgados. Jonathan se sentou ao meu lado e colocou gentilmente a mão nas minhas costas. Talvez sua mãe tenha tido algum problema de viagem, atraso no voo ou algo assim. Mesmo que fosse isso, ela teria me mandado alguma coisa. Ainda segurando o celular, falei em voz alta. "Vou checar o Facebook." "Facebook?" Tô com um pressentimento ruim. A mamãe sempre posta alguma coisa, até em momentos assim. Com o coração acelerado, abri o aplicativo. A postagem mais recente me acertou como um soco. Uma foto de um mar azul cristalino e uma praia de areia branca. Minha mãe sorria atrás de óculos de sol enormes. Os filhos do meu irmão brincavam na água com boias infláveis. Meu irmão e a esposa riam debaixo de uma palmeira. Coquetéis nas mãos. Viagem em família para o Havaí. Melhor momento de todos. #férias de Amorecufami. Meu coração congelou com um estalo audível. Isso foi postado hoje, certo? Mostrei a tela para Jonathan. Ele ficou em silêncio por um instante, depois murmurou, amargo. "Mas que diabos? Eles estão no Havaí. Uma viagem em família, no dia do nosso casamento." Minhas emoções estavam tão embaralhadas que eu nem conseguia chorar. "Jonathan, me dá um momento." Levantei e saí da sala. Isso tinha que ser um engano. Tinha que ser. Foi então que recebi uma mensagem. Era da minha mãe. "É só uma coisa pequena. Pare de me ligar." Por um segundo, senti como se tivesse parado de respirar. Jonathan se aproximou em silêncio, ficando atrás de mim. "Você teve notícias deles?" Mostrei a tela. Ele ficou paralisado por um longo momento, sem palavras. Ela chamou isso de uma coisa pequena. "Nosso casamento", sussurrei.
Nem tive forças para levantar a voz. Passei um ano inteiro me preparando. Ela dizia o tempo todo o quanto estava animada. Que tipo de vestido você vai usar? Ela me perguntou. Meu irmão disse que os filhos dele estavam empolgadíssimos para levar as alianças. Meus ombros tremiam. Sempre acreditei que fiz tudo para me adaptar à minha família. Fiz o melhor que pude, mas talvez tudo isso tenha sido só uma ilusão. Isso não é verdade. Pelo menos eu sei o quanto você se esforçou. As palavras de Jonathan foram quase o suficiente para me segurar. Mas os espinhos cravados no fundo do meu coração não saíam. Me diz, o que foi que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. Então por quê? Por que fariam isso comigo? Cometi algum erro sem saber? Jonathan, de repente, segurou meus ombros com firmeza. Ritter, escuta. Você não fez nada errado. A sua mãe e seu irmão é que erraram. Isso não foi um mal-entendido. Não foi descuido. Eles escolheram, conscientemente, te ignorar. Eu sei disso. Mas ainda dói. Finalmente, comecei a chorar. Baixinho, mas de forma incontrolável. Desculpa. Eu não queria estragar o nosso dia especial. Não peça desculpas. Não é você quem deve se desculpar. A partir de agora, vamos construir uma vida cercada de pessoas que realmente valorizam você. Eu e meus pais queremos você como parte da nossa verdadeira família. Você não precisa continuar tentando ser aceita pela deles. Fiz um pequeno aceno com a cabeça. Você tem razão. Eu não vou esperar mais nada deles. Alguém capaz de fazer isso no dia do meu casamento, não é mais minha família. E, assim, senti o gelo dentro do meu peito começar a rachar. E derreter. Na semana seguinte ao casamento, finalmente tomei uma decisão. Sobre as parcelas da hipoteca que eu vinha pagando nos últimos 2 anos. Acabou. Fiquei repetindo isso para mim mesma durante dias, até que, numa manhã, depois de um turno noturno, fui direto ao banco. Eu estava exausta, fisicamente e emocionalmente. Mas por baixo de tudo aquilo, havia um estranho tipo de alívio, como se eu finalmente estivesse recuperando algo que sempre foi meu por direito. Enquanto finalizava a papelada no banco, continuei folheando as anotações na minha carteira, registros meticulosos de cada pagamento da hipoteca que eu havia feito. Desde que meu pai faleceu, assumi essa responsabilidade porque minha mãe não conseguiu lidar com isso sozinha. Para ser sincera, eu também não tinha condições de arcar com essa dívida. Os turnos exaustivos na UTI, as noites intermináveis, o estresse que me adoeceu várias vezes, tudo isso me consumiu. Mas mesmo assim, nunca reclamei. Nunca falei nada. Não queria sobrecarregá-la ainda mais. E ainda assim, ela faltou ao meu casamento para fazer uma viagem em família ao Havaí com meu irmão e descartou essa traição com uma única mensagem: é só uma coisa pequena. Fechei a conta e recebi o extrato final. É o fim, repeti mentalmente enquanto deixava o banco. Cerca de um mês depois, numa noite qualquer, o nome dela apareceu na tela do meu celular. Minha mãe. Por um instante, hesitei. Mas eu já havia parado de fugir. Respirei fundo e atendi. Olá, Ritter. Sua voz soava impaciente. Ei, o que está acontecendo com a hipoteca? Acabei de receber uma notificação dizendo que o pagamento deste mês não foi feito. Fiz uma pausa e respondi com calma: isso é porque eu fechei a conta. O quê? Do que você está falando? Da conta da hipoteca. Aquela que eu estava pagando. Eu parei. O silêncio do outro lado durou alguns segundos, até que sua voz voltou, aguda e cheia de acusação. Espera aí. Você não pode simplesmente fazer isso. Você tem ideia de que organizamos todo o orçamento da casa com base nesses pagamentos? Eu entendo, respondi. Mas você mesma me disse para não te ligar por coisas pequenas, lembra? Como é? Ela retrucou. Isso não é pouca coisa. É por isso que estou te ligando. Então respirei fundo, mantive a voz firme e respondi: quando você não foi ao meu casamento, disse que era só uma coisa pequena. E que eu devia parar de te ligar. Não se lembra disso?
Ela não respondeu de imediato, e aproveitei o silêncio para continuar: agora estou apenas te tratando da mesma forma. Não me ligue por algo tão pequeno quanto um pagamento perdido. Para mim, é só uma coisa pequena. Do outro lado da linha, ouvi um murmúrio confuso: o quê? O que você quer dizer com isso? Então fui clara. Quando você descartou meu casamento como algo trivial, eu percebi uma coisa: o momento mais importante da minha vida não significou absolutamente nada para você. Ela permaneceu em silêncio. E, nesse vazio, eu continuei. Você não só deixou de ir ao meu casamento. Você foi de férias com a família do meu irmão. Postou fotos dizendo o quanto foi maravilhoso. Disse que foi a viagem perfeita em família. E eu não fazia parte dessa família. Você me excluiu. Você me descartou. E agora eu parei de te apoiar porque também deixei de fazer parte da sua família. Ouvi um leve soluço contido do outro lado. Mas não parei. Passei um ano inteiro me preparando para aquele dia. Você disse que estava animada, lembra? Repetiu várias vezes: mal posso esperar para te ver no seu vestido de noiva. Mas a realidade era outra. Você tem ideia do que é ser traída pela própria família no dia mais importante da sua vida? Ela tentou justificar, dizendo que foi apenas uma coincidência, que a viagem já estava planejada há muito tempo e que era o único período em que Steve estaria disponível. Então por que você não me avisou? Por que nem sequer me mandou uma mensagem? Perguntei. Tudo que recebi foi: é só uma coisa pequena. Pare de ligar. Essa foi a sua resposta. Quando ela começou a se explicar novamente, interrompi devagar, com clareza. Então, eu também tomei minha decisão. Se sou apenas uma parte pequena da sua vida, então cansei de ser sua filha. Não vou mais pagar a hipoteca. De agora em diante, meu tempo e meu dinheiro serão para mim. Eu costumava suportar tudo aquilo só porque éramos uma família. Mas finalmente entendi que não preciso deixar alguém atropelar a minha vida só porque compartilhamos o mesmo sangue. Houve um silêncio longo do outro lado da linha antes que a voz da minha mãe voltasse, mais baixa, mais contida. Entendi. Certo. Vou perguntar ao Steve se ele pode assumir os pagamentos. Então você deveria desligar, respondi. Adeus. Assim que a ligação terminou, coloquei o telefone silenciosamente sobre a mesa. Alguns laços precisam ser cortados antes que eles te destruam por completo e hoje, finalmente, eu cortei esse laço por conta própria. Desde então, tenho vivido uma nova vida tranquila ao lado do Jonathan. A dor ainda estava lá, não completamente apagada, mas cada dia ao lado de alguém em quem eu podia confiar trazia uma leveza e uma calma que eu nunca imaginei. 2 semanas depois, Jonathan precisou viajar a trabalho por uma semana, e eu me vi desfrutando de um raro tempo só para mim. Me presenteei com dias relaxantes em spas, sessões de autocuidado, e finalmente visitei alguns cafés que sempre tive vontade de conhecer. Nunca imaginei o quão restaurador e luxuoso poderia ser estar sozinha, em silêncio. Até me inscrevi numa aula de culinária que me despertava a curiosidade há tempos, aprendi receitas novas e me diverti. Quando Jonathan voltasse, planejei surpreendê-lo com seu vinho favorito e um desses pratos. Só de pensar nisso, meus dias se enchiam de uma alegria calma e silenciosa. Um dia antes de Jonathan voltar, cheguei do plantão noturno e desabei no sofá. A luz suave do sol entrava pelas cortinas, e acabei adormecendo ali mesmo. Din-dom. O som da campainha me despertou de repente. Meio confusa, fui até o interfone e lá estava ela. Minha mãe. Por quê? Apertei o botão do interfone, ainda atordoada, e abri a porta. Ela estava ali, magra, exausta e irreconhecível. Já não se parecia em nada com a mulher firme e elegante que costumavam chamar de a professora perfeita. Seus olhos estavam apagados de cansaço. Ela fez uma leve reverência. Podemos conversar um momento? Perguntou. Assenti em silêncio e a levei até o pequeno espaço de hóspedes próximo à entrada. Assim que se sentou, ela respirou fundo e disse: desculpe, Ritter, por não ter ido ao seu casamento. Foi um erro terrível. Não tenho desculpas. Não sei o que eu estava pensando. Fiquei em silêncio, apenas ouvindo. Não a interrompi, não reagi. Ela continuou:
pedi ao Steve para assumir a hipoteca, mas ele disse que não tem como. Com a mensalidade do menino e o trabalho dele indo mal, ele simplesmente não consegue. Fiz uma careta involuntária. Então falei devagar, com calma: você veio até aqui porque o Steve disse não, não foi? Ela baixou a cabeça e assentiu discretamente. Por favor, eu imploro. Não tenho outra alternativa. Peço desculpas 100 vezes, se for preciso. Só mais uma vez, por favor, me ajuda. Enquanto ouvi aquilo, senti uma dor profunda se instalar no fundo do peito. Durante 2 anos, paguei aquelas parcelas em silêncio. Ela sempre tomou tudo como garantido, sem nunca reconhecer o que aquilo me custava. E agora, mesmo com um pedido de desculpas cara a cara, o que eu senti não foi vontade de perdoar. Mãe, eu não sou alguém que aparece quando é conveniente para você. Eu não sou seu caixa eletrônico. Paguei aquela hipoteca por 2 anos sem reclamar. Mas e você? O que fez durante esse tempo? Alguma vez sequer me agradeceu? Ela olhou para as mãos entrelaçadas no colo, sem saber o que dizer. Eu sei que errei, mas, tentou justificar. No momento em que você diz o mas, seu pedido de desculpas perde o sentido. Sempre foi assim com você. Sempre tem um porém. E de alguma forma, no fim, a culpa é minha. Mas não desta vez. Eu tomei uma decisão naquele dia: não vou dar mais nada a quem não me valoriza. Por favor, não diga isso, só desta vez, só este mês. Balancei a cabeça, devagar. Desculpa. Não tem volta. Aquela imagem da mesa vazia no dia do meu casamento vai me acompanhar para sempre. E quando você descartou isso como se fosse algo pequeno, algo dentro de mim quebrou e não dá mais para consertar. Ela sussurrou: então o que eu devo fazer agora? Respirei fundo. Isso é algo que você vai precisar descobrir sozinha. Quanto a mim, estou finalmente retomando minha vida. De agora em diante, meu tempo, meu dinheiro, minhas emoções, tudo isso é meu. E vou usar como bem entender. Você não precisa ser tão fria. Eu não estou sendo fria. Estou colocando limites. O que eu fiz por você todos esses anos não foi normal. Foi exagerado. Agora, isso aqui é o normal. Minha mãe se levantou, cambaleou um pouco, apoiando-se na parede. Tudo bem. Não vou pedir de novo. Mas você realmente concorda com isso? Encontrei os olhos dela e respondi com firmeza: sim. Eu concordo. Ela se virou para a porta e olhou para mim uma última vez. Seus olhos carregavam arrependimento. Mas, querendo eu ou não, aquilo já não era mais minha responsabilidade. Quando fechei a porta, senti uma paz silenciosa se instalar dentro de mim. Eu não voltaria atrás. No dia seguinte, Jonathan voltou da viagem de negócios. Naquela noite, sentada à mesa com ele novamente, senti algo que não sentia havia muito tempo: paz. Enquanto eu servia o ensopado cremoso de frango que havia aprendido na aula de culinária, contei tudo o que tinha acontecido no dia anterior. Minha mãe pediu desculpas, mas no fim, ela só queria que eu voltasse a pagar a hipoteca. Olhei para o rosto dele enquanto levantava meu garfo. Ele respondeu com calma: e você disse não para ela? Assenti. Sim. Eu simplesmente não consigo mais me sacrificar. Mas uma parte de mim ainda se perguntava: será que eu tinha sido dura demais? Fria demais? Jonathan me deu um sorriso gentil e segurou minha mão. Ritter, isso não foi frieza. Foi autopreservação. Se você tivesse continuado daquele jeito, teria se quebrado. Você fez a escolha certa. As palavras dele tiraram um peso do meu peito. A culpa que ainda persistia começou a se dissolver no calor da voz dele. Ouvir um simples obrigado realmente ajuda. Ele sorriu e disse suavemente: eu sempre vou estar ao seu lado. Alguns dias se passaram desde aquela última conversa com minha mãe. Achei que finalmente tinha deixado o passado para trás, mas, lá no fundo, ainda restava um pequeno nó de inquietação. Não sabia explicar o porquê. Era só uma sensação silenciosa de que algo ainda estava por vir. E então, numa tarde de quarta-feira, meu telefone tocou. Ritter, que diabos está acontecendo?
Era a voz da minha tia, transbordando de raiva. Surpresa e confusa, gaguejei. Tia, o que houve? Não se faça de boba. Sua mãe apareceu na minha casa chorando, dizendo que você a abandonou, que cortou relações, que parou de pagar a hipoteca e agora ela não tem onde morar. Como você pôde ser tão insensível? Soltei um suspiro. Tia, seja lá o que a mamãe tenha dito, provavelmente está bastante distorcido. Distorcido? Mas você não parou de pagar a hipoteca de repente? Quem faz isso com a própria mãe? Em vez de recompensá-la, você simplesmente a abandonou. Espera, ela te contou sobre o casamento? No dia do meu casamento, minha mãe estava no Havaí. Ela ignorou completamente o dia mais importante da minha vida, e depois ainda chamou isso de algo pequeno. Ela nem apareceu. O quê? Minha tia soou surpresa. Eu sabia que ela tinha ido ao Havaí, mas no dia do seu casamento? Isso não pode ser verdade. Ela me disse que estava animadíssima por você. Exatamente. Ela omitiu as partes que não a favoreciam e se fez de vítima. Paguei a hipoteca por 2 anos, todo mês. E ela nunca me agradeceu. E no dia do meu casamento, em vez de estar presente, ela postou nas redes sociais como a viagem em família foi incrível. O silêncio tomou conta do outro lado da linha. Tenho provas. Prints das postagens. A mensagem dela dizendo, é só uma coisa pequena. Guardei tudo. Mas o quê? Minha voz tremia, não de raiva, mas de frustração. Porque, por causa das mentiras da minha mãe, eu estava sendo retratada como a filha ingrata. Mas eu não abandonei minha família. Minha família me abandonou. Minha tia não disse nada por um tempo. Por fim, murmurou. Vocês deveriam conversar de novo. E desligou. Depois disso, os telefonemas começaram. Tios, primos, até parentes distantes por parte de pai. Todos fazendo a mesma pergunta. Por que você faria uma coisa dessas? Alguns chegaram a dizer que só alguém de coração frio abandonaria a própria mãe. Cada ligação era como uma pedra pesada lançada no meu peito, me fazendo parecer a única vilã da história, a filha cruel que partiu o coração da mãe. As palavras que eu queria dizer ficavam presas na garganta. Eu estava exausta demais para continuar explicando. Não importava o quanto eu contasse a verdade com cuidado, ela nunca parecia superar as lágrimas e as histórias de autopiedade que minha mãe espalhava. Eu sentia minha energia se esvaindo, pouco a pouco. Não sei se consigo continuar com isso, sussurrei uma noite. Naquela noite, contei tudo a Jonathan. Os telefonemas, as mentiras da minha mãe, a dor de ser acusada injustamente. Jonathan segurou minha mão e me olhou com seriedade. Ritter, isso não é algo que você precisa carregar sozinha. Vamos conversar com um advogado. Você tem o direito de se proteger. E eu estou aqui para garantir que você consiga. As palavras dele finalmente me deram permissão para respirar. Fui criada acreditando que expor problemas de família para estranhos era errado. Mas, naquele momento, o que mais importava era proteger minha paz e minha dignidade. Então, discretamente, comecei a organizar minhas evidências, capturas de tela das postagens no Facebook, extratos bancários das parcelas da hipoteca, a mensagem da minha mãe é só uma coisa pequena e até a gravação de voz da nossa última conversa. Compilei tudo em um único arquivo. No fim de semana, Jonathan e eu fomos até um escritório de advocacia. Fomos recebidos por uma advogada jovem, que ouviu com atenção tudo o que eu tinha para contar. Ela sentiu o tempo todo. Dado o assédio emocional, as calúnias por parte de parentes e a pressão constante, você tem um caso sólido para solicitar uma ordem de restrição. Você já tem provas mais do que suficientes. Pode ficar tranquila agora. Senti algo se desfazer dentro do meu peito. Quer dizer que, eu posso mesmo fazer isso? Você não só pode, como deve. Você tem todo o direito de viver em paz, não importa quem seja, nem mesmo sua própria mãe. Ninguém tem o direito de te machucar. Lágrimas escorreram dos meus olhos. Eu tinha me esforçado tanto para ser uma boa filha. Por isso mesmo, nunca a rebati. Continuei perdoando. Mas não mais. Agora eu precisava proteger a minha vida.
Poucos dias depois, a ordem de restrição foi oficialmente concedida. Minha mãe foi proibida de me contatar, de me visitar ou de tentar me alcançar por meio de terceiros. Sem mais telefonemas. Sem mais visitas inesperadas. Tudo cortado. Foi uma decisão dolorosa, mas também a primeira sensação de liberdade real que senti em anos. Quando contei para Jonathan, ele me puxou gentilmente para seus braços. Você fez a coisa certa. Essas palavras me fizeram sentir como se eu pudesse, finalmente, respirar de novo. Eu não deixaria mais ninguém me fazer sentir invisível. Eu tinha me libertado das correntes da família. Na semana seguinte à execução da ordem, meu celular finalmente silenciou. A enxurrada de acusações dos parentes e as notificações incessantes desapareceram como se nunca tivessem existido. A tensão constante dentro de mim começou, pouco a pouco, a se desfazer. Naquele dia, senti algo mudar. Pela primeira vez, pensei, nunca mais quero ser ferida daquele jeito. Então, agi. Foi a primeira vez que estabeleci um limite com alguém que um dia chamei de família. No começo, fiquei apavorada. Tinha medo de ser vista como uma filha fria ou acusada de ser ingrata. Mas agora me sinto orgulhosa da escolha que fiz, orgulhosa por ter me protegido. De agora em diante, posso viver por mim mesma. Esse pensamento começou a transformar minha rotina de maneiras pequenas, mas profundas. Então, um dia, recebi uma mensagem da mãe do Jonathan, a Kate. Para ser sincera, fiquei surpresa. Desde o início do nosso casamento, Kate sempre respeitou meus limites. Nunca foi invasiva. Ela me dava espaço, mas sempre demonstrou que se importava. Ela me mandava kits de cuidados com bilhetes escritos à mão, coisas como não se esforce demais, ou mensagens dizendo que, se eu precisasse de algo, era só entrar em contato. Sua gentileza nunca foi forçada, nunca foi encenada. Era genuína e, talvez justamente por isso, me tocava profundamente. Depois do que aconteceu no meu casamento, não foi só a Kate, mas toda a família do Jonathan que começou a me tratar como se eu fosse, de fato, parte deles. Envolvida por aquele calor, senti meu coração começar a se abrir, devagar, mais uma vez. Vamos fazer um jantar aqui em casa na semana que vem. Adoraríamos que vocês dois viessem, se estiverem livres. A voz dela era serena e acolhedora, sem nenhuma rigidez ou formalidade forçada. Obrigada. Adoraríamos sim, respondi sem pensar duas vezes. E era verdade, eu realmente queria ir. Não era por educação ou por obrigação. Parecia mais como voltar para um lugar onde havia calor, onde eu era bem-vinda. Naquele fim de semana, Jonathan e eu fomos até a casa dos pais dele. Kate e o restante da família nos receberam com tanto carinho que a casa inteira parecia irradiar paz e aconchego. Quando Kate trouxe a comida até a mesa, ela olhou para mim com delicadeza e disse: Heather, nunca tive a chance de dizer isso antes, mas você estava absolutamente linda no dia do seu casamento. Eu vi as fotos. Seu vestido ficou perfeito em você. Sorri, um pouco tímida. Obrigada. Para ser sincera, eu estava incrivelmente nervosa naquele dia. Bom, você não demonstrou nem um pouco. Estava tão confiante. Dá para entender exatamente por que o Jonathan escolheu você. E então, de repente, algo quente floresceu dentro do meu peito. Minha própria mãe nunca tinha me dito nada parecido. Não importava o quanto eu fizesse, o quanto eu desse, nunca havia reconhecimento. Era como se tudo fosse obrigação. Esperado. Mas ali, pela primeira vez, eu senti o que era ser verdadeiramente valorizada. Algum tempo depois, minha tia me ligou. Heather, eu te devo um pedido de desculpas. Fiquei em silêncio, sem reação. Eu entendi tudo errado sobre você, ela continuou. Fiquei atordoada. Jonathan me ligou. Ele explicou tudo. O quanto você sacrificou, o quanto aquele casamento significou para você, e até sobre as prestações da hipoteca. Ele me contou tudo, com calma, de um jeito gentil. Sinto muito pelas coisas que te disse. Uma onda de surpresa, misturada com um calor silencioso, me atravessou por inteiro. Naquela noite, me virei para Jonathan. Minha tia ligou hoje. Disse que você falou com ela. Que contou tudo.
Ele sorriu, um pouco envergonhado, e segurou minha mão com carinho. Sim. Eu só não conseguia mais ficar quieto. Você deu tanto, e mesmo assim eles se voltaram contra você. Isso me deixou com raiva. Eu não disse nada. Só senti algo forte, quente e silencioso emergir de um lugar profundo dentro de mim. Sem que eu percebesse, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Como sempre, Jonathan me puxou para um abraço gentil e enxugou minhas lágrimas. Poucos dias depois, outro parente entrou em contato. Para ser sincero, acho que não posso mais confiar na sua mãe. Do jeito que ela distorceu tudo, eu nunca imaginei que ela fosse capaz disso. O tom não era amigável. Era frio. Distante. Agora, minha mãe e meu irmão estavam completamente isolados do restante da família. Mas aquilo, já não era mais problema meu. Tudo o que me restava fazer agora, era continuar seguindo o meu próprio caminho. Em silêncio.